lá no Palácio, eu gosto tanto do nome, né? Palácio do Planalto. O nosso anão diplomático alcoolizado, eu acho que ele estava alcoolizado, tá? É só a minha impressão, não sei. O cara estava trocando palavras, cometeu várias gafes, mas ó, o Lula reagiu ao Trump falando: se taxar produto brasileiro, vai ter reciprocidade, irmão. Ele falou que ele devia falar na mesa de sindicato na década de 80, lá no ABC. E a gente separou alguns trechos aqui e eu queria colocar para nossa maravilhosa audiência. Vamos lá. Veja, é muito simples. Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade do Brasil em taxar os produtos brasileiros. Taxar os produtos que são exportados para os Estados Unidos é simples, não tem nenhuma dificuldade. Veja, eu já governei o Brasil com um presidente republicano, já governei com um presidente democrata, e a minha relação é sempre a mesma. A minha relação é uma relação de um Estado soberano com outro Estado soberano. E eu vou te falar, Paula, tem um negócio aqui que eu acho fenomenal, que é como se fosse... E eu estou falando isso, pessoal, prestem atenção, tá? Do ponto de vista comercial e de exportação, o Brasil, ele não tem esse poder que o Lula está colocando de peitar os Estados Unidos dessa forma, tá? Isso daqui ele está jogando para a torcida de um jeito que isso daqui só pode prejudicar a gente. Tudo que ele falou só pode prejudicar a gente dentro dessa toada que ele está entrando, professora. Eu quero saber mesmo, Marco, qual é o nome da substância que o Lula anda consumindo, porque essa substância, ela é muito boa, deixa a pessoa totalmente fora do ar numa sexta-feira, quem sabe a gente pode aproveitar qual que é a marca da cachaça que ele anda tomando ultimamente para recomendar aí para os brasileiros. Só não pode fazer caipirinha de laranja, né? Caipirinha de laranja não pode fazer mais. Mas eu não entendi, porque foi um negócio confuso, tá? Beleza. O Trump anunciou já faz algum tempo, porque o Lula, vale lembrar o passado, né? O Lula estava todo machão, dando entrevista pelo mundo e falando em substituir o dólar nas negociações do BRICS. Ai, não tem como falar isso sério. Em substituir o dólar nas transações internacionais. Quando Trump assume com as promessas de campanha de tornar os Estados Unidos forte novamente e fazer aquilo que interessa ao povo dele, aos norte-americanos, no que ele está certíssimo, afinal de contas é para isso que ele foi eleito, ele fala que se o BRICS continuar, com outras palavras, né, mas ele diz, se vocês continuarem aí no BRICS com esta palhaçada, eu vou taxar em 100%, e não é só os produtos do Brasil, é os produtos do BRICS, é da Rússia, da China, da Índia, de todo esse pessoal que faz parte desse grupinho aí que acha que tem grande poder nas negociações mundiais. E aí o Lula dá essa entrevista que, sinceramente, eu não entendi muito bem. Ele fala que ele vai ter reciprocidade. Eu escutei umas 5 vezes antes de entrar no ar essa entrevista para ter certeza. Ele fala vai haver reciprocidade. O que a gente pensa? Reciprocidade. Se os Estados Unidos taxam os produtos que vêm do Brasil, o Brasil vai taxar os produtos que vêm dos Estados Unidos, correto? O que já seria totalmente maluco. O Petros fez isso e voltou atrás rapidinho. Não deu nem uma hora, ele voltou atrás dessa declaração e aceitou todas as condições do Trump. Mas não é exatamente isso que ele está propondo. Aí eu não sei se ele se atrapalhou nas palavras, se foi a marca da substância que ele consome, mas ele fala que vai ter a reciprocidade taxando os brasileiros que exportam para os Estados Unidos. É isso que ele falou, não é? Foi um festival foi uma salada mista de porcaria aqui, hein? Você vai ver, tem mais coisa. Não, e outra, esse negócio de novo, ele fala isso, ou seja, vai taxar em 200% os brasileiros para prejudicar o Trump. Tudo. Agora não tem taxa. Ó, se a galera tava preocupada com a taxa da blusinha, da Shine, isso daqui é 1 trilhão de vezes pior. É 1 trilhão de vezes pior. Pro pobre
e para também classe média alta. Para todo mundo. Se ele começar a brincar de reciprocidade com os americanos, tudo vai ficar mais caro, porque a gente exporta commodity, eles exportam tudo que a gente consome com um pouquinho de valor agregado a mais. Então, quer dizer, isso aqui é de uma imbecilidade absoluta, isso que esse cara está falando. E é jogar para a plateia mais radical da extrema esquerda, esse negócio de peitar os Estados Unidos. E teve mais, Paula. Eu preciso colocar esse trecho aqui que está fenomenal. Só repetir o seguinte: não existiu rombo fiscal. Rombo fiscal existiu no governo passado. No governo passado, houve rombo fiscal de quase 2,6%. No nosso não houve. Aliás, se não fosse o Rio Grande do Sul, nós teríamos feito superávit. Pela primeira vez em muitas décadas. É importante lembrar, eu gosto de falar sempre isso, que eu já fui presidente da República. Sim, ele já foi. Ele foi o protagonista do Mensalão, do Petrolão. Ele foi o grande protagonista dos rombos, dos maiores rombos da história da República. E, ó, a matéria de capa, a primeira matéria aqui que aparece na Revista Oeste, Correios registram déficit de 3,2 bilhões de reais e impactam o desempenho de todas as estatais. E outra, o Correio também, ele está com aquela investigação do Fundo Postales, quer dizer, ainda tem o rombo com os próprios servidores e funcionários dos Correios. Mas é de um cinismo, Paula, e ele toda hora traz os fantasmas do passado. É a mesma estratégia que ele usava lá atrás com o FHC. Essa é uma estratégia de discurso petista que não para. É impressionante isso. Sim, e assim, eu não vou prejudicar a tua vida, tá, Torre? Eu vou mostrar a tela do meu celular. Aqui é uma notícia do G1. Após 8 anos no vermelho, contas do governo têm superávit de 54,1 bilhões. Isso daqui tá aqui o ano, ó. Cadê? Ai, peraí. 2022. O ano é 2022. E é o Bolsonaro. Então, assim, 8 anos, quem é que estava na gestão? A galera petista e centrão ali, teve um mini governo Temer, né? Então, no governo do Lula deu déficit, na Dilma 1, na Dilma 2, aí vem o Temer, aí depois vem o Bolsonaro, dá superávit, e é interessante porque são essas as pessoas, é o Lula que fala uma mentira dessa descarada em rede nacional. Eu espero que os jornalistas tenham pelo menos um pingo de vergonha na cara e escancarem isso, porque isso é uma mentira deslavada. Como sempre, inclusive tem a entrevista do Lula falando que ele pega dados e começa a mentir porque todo mundo gosta disso. E é por isso que ele precisa censurar a internet, porque 5 minutos depois que ele falou isso, o pessoal já estava desmentindo ele na internet. Então, assim, o jornalista tem que ter no mínimo um pingo de vergonha na cara. Eu não vou nem dizer a Daniela Lima, porque a Daniela Lima não é jornalista, ela é propagandista do governo. Mas tem ali um Demétrio, um pessoal ali na Globo que ainda tem um pouco de vergonha na cara e que vai desmascarar o cara. Mas é este senhor etílico que mente descaradamente que quer controlar o que vai ser verdade ou não. Eles querem combater as fake news, entre aspas. Tá aí. Se existisse uma lei no Brasil que criminalizasse a fake news, o Lula teria que ir para a cadeia agora, depois desse discurso. E ele consegue cometer um aglomerado de surtos retóricos em um trechinho bem pequeno. Esse trechinho aí tinha o quê? 1, 2 minutos. Ele, além de falar essa mentira descarada, ele ainda coloca a culpa nos gaúchos. Atenção, gaúchos que fizeram o L. Porque se não fosse o Rio Grande do Sul, o governo estaria bem. Então, toda essa crise é rombo nas contas, preço alto no mercado. A culpa é de quem? Dos gaúchos, que passaram por uma tragédia, Marco, e até hoje os gaúchos estão esperando aquelas casas que o Paulo Pimenta veio aqui e prometeu. Eu tenho o videozinho guardado aqui, ele prometeu as casas, até hoje estão esperando, até hoje a gente tem problema de infraestrutura, e o pior que o resto do Brasil não sabe, é que agora, para finalizar o meu comentário, qualquer chuvinha que cai no Rio Grande do Sul alaga tudo. Faz 2 dias atrás choveu em Canoas, o centro de Canoas ficou completamente alagado. Então, e a culpa é dos gaúchos e não dessa incompetência, dessa safadeza desses políticos. Ah, por favor, ninguém engole mais esse discurso não, Lula. Paula,
eu acho que, desculpa, acho que você está errada, porque eu não autorizo o aumento da gasolina. Olha isso. Veja só. Eu não autorizei aumento do diesel. Porque desde o meu primeiro mandato, que eu aprendi que quem autoriza o aumento do petróleo, derivado de petróleo, é a Petrobras e não é o presidente da República. Essa é a primeira verdade que eu quero dizer. Eu já aprendi há muito tempo isso. E aprendi uma outra coisa. Se a Petrobras tiver que fazer um reajuste, e veja a diferença, eu falei reajuste e você falou de aumento. É porque se ela tiver que fazer um reajuste, ainda assim, não levando em conta o aumento da inflação de 2023 a 2024, sem contabilizar a inflação, se colocar essa inflação no preço, se ela fizer reajuste, ainda assim será menor do que dezembro de 2022. Esse cara só pode estar de sacanagem. Esse cara, ele tá mentindo deliberadamente. Bom dia, Adrilles Jorge. Olha quem apareceu. Bom dia. Perdão, eu tô meio ferrado, mas eu tô bem. Estilo mal, mas melhoras. Estilo melhoras, Adrilles. Melhoras. Eu acho que você tá nervoso porque você vai fazer o discurso da tribuna na posse não, no primeiro dia de mandato ali. Eu acho que o Adrilles está um pouco nervoso porque ele vai chacoalhar a barca municipal. Mas vamos lá. Não tô conseguindo andar quanto mais chacoalhar, rapaz. Mas vamos lá. Vamos lá. O Lula, ele meteu essa do eu não autorizo o aumento do diesel, eu não autorizei o aumento do diesel, e o cara mente, assim, na maior cara de pau. E tem outra, ele emenda essa, sempre jogando a culpa no passado, né? E tem outro vídeo também que eu queria ouvir o Adrilles para colocar aqui para vocês. Vamos lá. Olha, eu tenho em mente que o aumento dos preços de comida que vão na cesta básica é sempre muito ruim, porque eles afligem exatamente as pessoas mais pobres, os trabalhadores mais humildes que a gente quer proteger. Então não tem sentido você fazer um sacrifício enorme de fazer políticas públicas para fazer com que o dinheiro chegue na ponta e depois esse dinheiro, sabe, será comido pela inflação. Também nós não queremos aqui dizer, eu faço questão de dizer para vocês, eu não tomarei nenhuma medida daquelas que são bravata. O cara só fez bravata, Adrilles. E uma coisa interessante que a gente passou vários cortes do Lula é como, diferentemente de várias outras ocasiões no passado, ele tá perdidaço. O discurso dele não tem pé nem cabeça. Ele tá falando de vários temas, todos os temas são problemáticos. E ele virou um grande cara, um grande arranjador de desculpa, Adrilles. Olha, se você pega o discurso do Lula, é um discurso de um analista político e econômico muito fajuto. Ele se comporta como uma oposição. Eventualmente, todo mundo sabe que o preço alto dos alimentos, a inflação incide na população mais pobre. Todo mundo sabe que qualquer bravata é muito mais temerária para o país. Agora, o que ele só fez durante a eleição foi bravata. Ele falou que ia encher o prato das pessoas de picanha. O que está enchendo o bolso das pessoas é de inflação. As pessoas estão pagando mais por alimentos cada vez de menor qualidade. Até a alimentação podre, houve a cogitação de mandar a população. Então, se você coloca o ministro da Fazenda ruim, que gasta mais do que arrecada, que dobra a máquina do Estado, que apavora o mercado financeiro justamente com bravatas desse tipo, que não liga para o ajuste fiscal, você cria uma crise econômica, é crônica de uma morte anunciada. Governo de esquerda, eu já falei aqui 1000 vezes, é crônica de uma morte anunciada. Você sufoca o empreendedorismo, você coloca todo mundo numa posição de classe média baixa, e depois dá o bolso de substituição para garantir o sustento da sua eleição, não o sustento da população, e inviabiliza a ascensão social das pessoas. É isso que o Lula faz. Agora, ele se coloca, como sempre o PT se colocou, como tendo de enfrentar uma elite que está além do governo. A elite é o PT. A elite que tem o endosso de banqueiros, elite que teve, né, o endosso de políticos liberais à direita,
vários políticos liberais, a elite que tem o poder do judiciário, a elite que tem a sustentação do Centrão, que ele paga com emendas parlamentares. Então, assim, é um discurso que se coloca fora de um problema que ele criou. O problema do Brasil, há mais de 20 anos, chama-se Luiz Inácio Lula da Silva e sua gestão incompetente e canalha, porque é um discurso canalha que ele faz, como se não tivesse nada a ver com isso, quando ele é a causa e a consequência de tudo de ruim que tem acontecido no Brasil, em termos de liberdade de expressão, em termos de crise econômica, de inflação, de carestia, de maior população pobre, tudo de ruim é responsabilidade diretamente dele, ele finge que foi com ele. É surreal. E eu acho que o ponto mais interessante de tudo isso, e eu vou falar para vocês, tá? Eu achei a voz do Adrilles melhorou bastante com o estado de saúde dele. Eu gostei dessa voz, um pouco afônica e um pouquinho mais desafinada. Eu achei interessante. Muito bem. Mas, professora, vamos lá. Professora Adrilles, tem um vídeo derradeiro aqui, que é o momento final dessa coletiva de imprensa, que tinha lá a galera do consórcio midiático, os pseudojornalistas estavam em volta do Lula, e ele soltou essa no final. Vejam só. No mais é o seguinte, olha, eu estou muito agradecido pela gentileza das perguntas. É engraçado, tem gente que acha que a imprensa é agressiva, mas vocês foram tão gentis e cordiais que eu acho que vocês vão ser repreendidos pelos editores de vocês. Por que você não apertou? Por que você não fez as contas e tal? Mas eu também gosto de aperto. Sabe, na próxima você se prepare. Gente, vamos... Não, vai ser agora, está preparando para a gente mandar para o Congresso Nacional. Tem apenas um ajuste, sabe, que toda vez que a gente for tirar uma coisa, você tem que fazer a compensação. Está sendo feito. E foi o que isso daí, Paula? Foi uma espécie de ato falho, ele querendo ser engraçadão e escorregou de novo na banana que ele pisou de propósito. Foi uma coisa muito estranha, porque a imprensa faz isso todos os dias. Levanta a bola desse cara. Foi uma confissão, ali tá bem claro, os jornalistas não apertam, eles não fazem perguntas difíceis para o Lula, porque tudo bem, todo jornalista ele vai ter uma preferência ideológica ou outra, mas ali como profissional ele tá para fazer as perguntas difíceis, as perguntas que realmente interessam a sua audiência. E o Lula deixou muito claro ali que a imprensa é militante e não faz perguntas difíceis. Agora, quando começarem a fazer perguntas difíceis, é bem possível que ele reaja igual o companheiro dele lá da Venezuela, o Maduro. Vocês devem lembrar, quando o Maduro esteve aqui no Brasil, muito bem recebido por Lula, e um dos seguranças do Maduro, junto com a equipe de segurança do Lula, agrediram a Délis Ortiz da Globo. Ela tomou um soco no peito. Uma mulher foi agredida e eles botaram panos quentes em cima disso. Agora, voltando para o trecho anterior, que eu preciso comentar, eu não autorizo o aumento dos combustíveis. E não é aumento, é reajuste, mas é um reajuste para baixo ou para cima? É um reajuste para cima. Então, é um reajuste que vai ocasionar o aumento. Ele pode usar a palavra que ele quiser. Quando o povo for abastecer o seu veículo a partir do dia 1º de fevereiro, os combustíveis estarão mais caros. E estarão mais caros, ele nem precisa autorizar ou desautorizar nada, porque quem tem um mínimo de conhecimento de economia sabe que não existe uma economia saudável onde uma pessoa decide o preço das coisas. O preço das coisas é regulado pelo mercado com uma série de pessoas, a gente, quando vai no supermercado, quando abastece o carro, quando compra uma coisa e não compra outra. Isso tudo é o mercado, não é só os Faria Limers, né? E ele não precisa autorizar nada, porque, na verdade, nem é só o combustível que está aumentando, é o real que está sendo desvalorizado, é o nosso dinheiro que está derretendo, e está derretendo porque o governo gasta demais. E é isso, e vai continuar sendo. Ele pode maquiar dado com o IBGE, trocar a palavra de aumento para reajuste. O fato é que os brasileiros trabalham mais e compram menos. E não tem maquiagem que esconda essa verdade.